Os filhos chegaram em que momento? O Ian é mais velho. O Ian tem 26, né? Ah, o Ian... então ele chegou 2 anos de casado e já chegou. Não, nem ficou exato, grávida, quase acho que isso. 7 meses depois que a gente casou, eu fiquei grávida, né? E aí o Ian nasceu de 8 meses, então a gente casou em maio e Ian nasceu loucura. em agosto já do ano. Ela falou, do ano vou fazer seguinte, xixi né? com 8 meses. Saiu do quarto, foi andando um rastro de sangue, assim, tudo. Descolou a placenta, né? É mesmo? Aí foi uma desesperador. loucura. A gente teve que sair correndo, ligar, chamar um táxi de um amigo que tinha um ponto perto e tal. Aí foi pro Santa Catarina e nasceu lá. E o Thales, eu tava voltando de um show de São Roque. Ela, olha, eu tô indo pro hospital, eu acho que vai. Eu falei, então tá bom, já vou direto daqui. Já cheguei... Do show você foi pro hospital? Do show fui direto. Esse eu vi nascer mesmo. Vi o cordão, fui o primeiro a pegar. Que eu já falei, child in time, vai. Já dá o grito. O Thales O Thales tem 7 anos, quase 7 anos de diferença do Ian. A gente esperou um bom tempo, né? E o Ian tá com 26, formou em psicologia, né? Agora, e é um guitarrista, nossa, fantástico, de mão cheia, assim. Tinha um Arch Enemy cover, agora tá tocando num Avenged. Ah, é? No Avenged Cover? Num Vicky Bold, né? Avenged de 7 grãos. Mas uma banda incrível também. Aliás, tem show sábado, Fui assistir né? um ensaio, no próximo sábado eles estão fazendo lá um manifesto. Estreia da banda, né? Uma banda muito legal. E o Thales é baixista, né? Também tá tocando legal pra caramba. Tô até montando um tributo ao Chris Cornell com os dois, com o batera da Rádio Show. Putz, Já estiveram no palco com a gente várias vezes, né? Assim, no Café Piu Piu, em alguns eventos onde... Quando o Thales ainda... Logo depois que ele ficou... Pôde entrar nos lugares, né? Mas está sempre com a gente, então... A casa é cheia de instrumento e os dois são maravilhosos e tocam muito bem, super talentosos e tem muita estrada na música ainda, né, Lindinha? Que legal. Apesar que o Thales está fazendo gestão ambiental, né? Isso. Agora. Olha, Na que legal. USP, desculpa, gente, na USP. Uau, que legal. Na USP, que orgulho, o menino é bem... O cara é foda, os dois, Pô, e é um né? assunto importante, né? Que a gente Sim. precisa de bons profissionais. E do momento, né? Uma coisa promissora, né? Então, Vamos ele ver se prestou dá vestibular, tempo, né, passou da na gente PUC. salvar. Aí ele falou, mas pai, segura que eu vou entrar na USP. Gente, filho, não podemos perder essa vaga. Aí pagamos uma grana na matrícula Você fez a dele. matrícula? Fizemos, mas aí o universo conspirou e deu super certo, porque essas faculdades particulares, acho que elas já mandam os resultados e dão 2 dias para fazer a matrícula, senão você perde, para as pessoas não esperarem Claro, para eles ganharem as com a públicas, matrícula. né? E eu falei, vamos fazer. Aí uma grana fizemos, aí passaram-se, acho que uns 5, 6 dias, né? Por aí, no máximo. Ele acordou no domingo, porra, passei na primeira chamada da USP e tal. Olha. Que legal. Aí foi no domingo. Aí acho que na quarta-feira da semana seguinte, telefonema da PUC. Olha, desculpem, a gente não teve coros aqui, então a gente não vai aplicar o curso esse ano. Estamos devolvendo a matrícula. Nossa, mas conspirou muito. Aí devolveram. Acho que já iam devolver uma parte, né? Alguma coisa. Eu não lembro, porque também não estava nem muito preocupada. Depois que ele passou na USP, eu falei assim, gente, sim. quer saber? Aí quando devolveram, o grande falou, agora vamos lá comprar um pedal de baixo. Fala sério. Ele mandou essa? Não, eu falei, né? E os nossos Eu filhos, falei. eles são muito de boa, de grana, assim, Meu, sabe? né, Nossa. Não são pidões. Não. Nem não. ostentam, não são pidões, não ostentam e tudo hoje em dia. Não, é o que eu falo. Até os filhos também são um diferencial, graças a Deus. Assim, Eu acho que maravilhoso. os pais, né? Especialmente cumplicidade e respeito. Isso. Independente se estão juntos ou separados. Sim. O que eu Exato. vejo é que essa estrutura, né? Às vezes tem pessoas que falam, não, nosso casamento foi desmanchado. Não foi desmanchado. O laço que tem que existir sempre é de cumplicidade e respeito. É isso. Cumplicidade é assim, pô, que legal, torço por você, vamos separar, ok. Respeito, tratar bem. Essa Sim. coisa. E não então, us- quando e- xinga... E não usar a condição de pai e de mãe, às vezes, para se livrar ou ser partidário dentro de uma relação. Aqueles pais que vão para os filhos, olha,
filho não tem que ser ouvido de problema de casal, entendeu? Exatamente. Porque Inclusive, uma coisa, é um crime, você sabe, né? coisa é a relação, eu só fui entender isso depois de alienação parental. Alienação parental, um crime. Essa história. Então, quer dizer, eu sou filho de pais separados que ficaram em períodos separados. Né? A primeira vez meu pai se empolgou, foi para o sul, arrumou uma mulher. Eu tenho um irmão que eu não conheço lá. Não conhece? Não conheço, não sei, não tenho referência nenhuma do que aconteceu, né? Mas vivi essa história, né? Porque até então meu pai era um bom pai. Então essa história, e depois de um outro período também resolveram se separar. Pera, porque daí ele voltou. Isso, depois de um ano ele voltou, minha mãe ficou sozinha. Aí é um caos. Essa história Você não quer mexer? Não requer. Não, eu não tenho problema nenhum em falar, mas eu acho que não vem ao caso hoje. Um outro dia a gente volta nesse assunto. Mas foi muito dolorido, principalmente para minha mãe, né? Pela questão de ter sido deixada, no caso, com 5 filhos, né? E tudo. Então, foi um período bem turbulento e que ela falava, não tive opção, tive que pegar de volta para poder ajudar a criar vocês. Então, né? E aí quando seu pai voltou, tive que pegar de volta. Ela falou, porque eu não estava aguentando sozinha, tinha que ter, ele quis voltar, deu tudo errado lá, né? Deu um monte de cabeçada na história que ele foi tentar, né? E aí voltou, só que aí voltou muito diferente também do que tinha ido, né? Sério? Tipo, relação com os filhos também não, mudou? E pessoal, ele como pessoa, né? É Ele mesmo? foi embora, a primeira vez ele não fumava, não bebia, voltou fumando, bebendo. Então teve uma virada mesmo na cabeça do cara, né? Mas meu pai era um cara super alegre, todos os meus amigos, minha casa sempre foi QG de amigos, todo mundo adorava o magrinho, o fininho, e a minha mãe fã de Black Sabbath, fã de... É mesmo? Sou caçula de 5 irmãos, então eu vi os discos chegarem em casa, o volume 4 do Black Sabbath, do Led Zeppelin, eu via B.J. Thomas, meu pai gostava de ópera, gostava de... Então, a música sempre teve. Minha mãe cantou em coral de igreja e tal. Então, essa história, voltando lá do que a gente está falando, que hoje em dia, realmente, as pessoas têm que saber dividir a coisa. O que é o marido da minha mãe, o que é a esposa do meu pai, na unicidade do casal, né? E eu acho que, assim, é lógico que cabe a chateação, cabe a decepção. Pô, pai, pisou na bola com a minha mãe sempre foi legal, tudo, mas se você consegue entender os lados e consegue definir a sua situação como filho, nunca pisou na bola comigo, nunca faltou nada, não sei o quê, dividir essa história do problema deles e não refletir, porque muitos casais acham... Hoje em dia acho que menos, mas... Porque o filho acaba tomando partido, né? E aí só aumenta a dor. Só aumenta isso, porque aí acaba sendo um para-raio dos dois lados, né? Porque quando tá ali é um bombardeio disso, quando tá lá e quando vê, os próprios pais não entendem que estão desestruturando o crescimento dessa criança, desse adolescente, ou desse adulto também, né? Que às vezes... Sim, porque vai levando, Vai levando, né? Sim, eu acho isso aí. A questão da cumplicidade ela é muito importante para inspirar os filhos. Eles se respeitam e eles têm essa cumplicidade na criação dos filhos. Mas seu pai continuou mantendo contato com os filhos? Sim, morou não. Nesse um ano, não. Nesse um ano ele foi embora e... Então ele sumiu durante um ano. Abandonou. Minha mãe tinha algum contato porque entendia, porque eles tiveram que ter alguns contatos em relação, né? Mas aí depois voltou e aí foi um período que a gente foi para Limeira, moramos lá em Limeira, por isso que eu tenho essa cumplicidade com a cidade. Por isso que você tem essa coisa foi com em Limeira. 78 a 82, moramos lá, meu pai tentando reestruturar essa família, a gente estava lá, tudo. Deu certo, ótimos períodos também, entendeu? E tivemos a minha irmã mais velha, Maria Clara, que era a mais velha, né? Que muito nova, muito competente também, foi gerenciar banco, então ajudava muito a segurar essa barra em casa, em todos os sentidos, assim, né? Financeiramente e tudo. E aí depois voltamos para São Paulo, depois de um longo período, meu pai também teve um rabo de saia ali, aí ficou um período fora, voltou, mas aí teve que a missão era com a minha mãe, né? Porque aí depois vieram as doenças, tudo, e aí ele teve que desencarnar sobre os cuidados dela, né? E Olha aí só. tá tudo certo, né? Mas a partir do momento quando a gente
pôde ser mais velho, entender as questões, conhecer a fundo, que ninguém é perfeito. Claro. Por mais que a gente não ame dá para julgar. a nossa mãe, né? Por mais que a gente ame o nosso pai, tudo, a gente tem que entender os defeitos, os motivos, os exageros, né? As coisas desnecessárias que acontecem muito entre os casais. Mas quando a gente é mais novo, a gente não consegue, né, diferenciar isso e ter uma opinião. Falar, pô, não, peraí, mãe, não precisa ficar falando assim, porque eu conheço meu pai, não sei. Às vezes a criança fica lá, né? Ou só o adolescente receber. fica lá e quando vê, tá gerando uma bomba ali, né? O cara encontra o pai, o cara já... ou encontra a mãe já, né? Esse desequilíbrio emocional esse período de quebra, né? Mas você falando dessa cumplicidade que nós estávamos falando dos nossos filhos, né? Então, a gente foi muito abençoado também nessa questão dos moleques, assim, que sempre foram muito tranquilos. Muita estrutura, né? Estrutura. Principalmente baseado no amor, né? Que ele viu, independente de tudo, entre